Quando você está no lugar errado e na hora errada. Essa é a frase que define o caso de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, tem muita gente nova chegando aqui, né? Então, para quem não sabe, eu moro na Turquia e o caso de hoje aconteceu aqui no país onde eu moro. E hoje eu vou contar a história de Metin Büyüksen, que tinha 55 anos, e Necla Büyüksen, que tinha 54. Os dois eram casados há muitos anos, viviam uma vida feliz e tranquila em Konya. E os dois tinham 3 filhos. E no dia 3 de setembro de 2018, a vida da família toda vai mudar para sempre, porque aproximadamente 22 horas eles estavam na sala com uma das filhas deles, que se chama Bushra Büyüksen, que tinha 24 anos, e os 3 estavam na sala tomando chá turco, que é uma tradição das famílias daqui da Turquia. E a porta de entrada da casa estava destrancada. Então, que do nada aparece um homem vestido todo de preto. Ele estava até com uma dessas toucas de neve, sabe, essas que fica só aparecendo o olho aqui da pessoa. E nas mãos ele tinha um rifle de caça. Ele colocou até um silenciador ali naquela arma, tá? Então, imagina o susto desse povo que estava ali na sala tomando um chá tranquilo. Bom, assim que eles veem esse cara, então, estranho ali dentro de casa, daquela forma, né, esquisita, eles se ajoelham no chão ali pedindo, né, misericórdia, mas esse cara não tem dó não, porque ele tira a arma e ele começa a atirar, e a primeira pessoa que ele vai atirar vai ser no Metin, que era o pai da família. E então ele vira para Necla, para a mãe da família, e só que a arma dele dá algum problema ali, ele não consegue atirar. E nesse meio tempo, a Necla pega a chaleira que estava ali, né, por causa do chá turco, e joga a chaleira em cima dele. Só que a água não estava quente o suficiente, então não chegou nem a machucar ele, tá? Mas nisso ele meio que se assusta e ele se afasta ali dos 3, e então que a filha fala para a mãe: foge, mãe, foge. E a mãe fala: não, foge você. E nisso, então, a filha sai e corre e vai para um quarto, porque o irmão dela tinha uma arma em casa também, e ela vai procurar, né, esse objeto para tentar se defender. Só que o cara que estava lá com aquela arma toda emperrada, ele vai atrás dela nesse quarto também. Quando chega no quarto, ela se ajoelha do mesmo jeito ali pedindo misericórdia, e ele pega a parte de baixo ali da arma e bate na cabeça dela. Ela cai no chão, mas ela diz que ela não desmaia, só que ela finge que ela está desmaiada. Esse cara então sai dali e volta para a sala onde está a Necla ainda viva e o Metin já sem vida ali no chão, tá? E ela tá ali, a mulher dele, então tá tentando socorrer ele. Bom, nesse meio tempo, essa filha aí, ela decide fugir mesmo, e ela pula por essa janela aqui, e ela vê um carro passando na rua e já grita: ajuda, ajuda, entra dentro desse carro, e a pessoa que socorreu ela levou ela até a delegacia. Então aqui a jandarma, que foi, né, quem atendeu a ocorrência, a jandarma é como se fosse a polícia militar do Brasil, tá? Então eles vão já se deslocar para casa. Enquanto isso, né, a filha já contou ali tudo para o que tinha acontecido, aquele desespero todo, e ela vai ser atendida também por médicos, porque ela acabou quebrando o pé quando ela se jogou ali daquela janela. E depois disso, a filha vai na casa do irmão dela também avisar toda a família o que tinha acontecido, e toda a família se desloca lá para a casa do casal. Quando eles chegam nesse local, a polícia já isolou tudo, não deixou eles entrar, porque parece que naquele meio tempo que ela fugiu, ele conseguiu lá, aquele homem, né, arrumar a arma dele lá dentro e conseguiu atirar também na Necla. E realmente o casal perdeu a vida naquele dia. Bom, então aqui a investigação da polícia turca começa, e quem que era o primeiro suspeito? Era a filha. Por quê? O cara fugiu, tá? Eles não conseguiram pegar, não conseguiram descobrir quem era. E as outras 2 pessoas que estavam na casa já estavam sem vida. A única sobrevivente era ela. E todos esses detalhes que eu contei para vocês foi a própria filha que contou, tá? Como tudo aconteceu. Outra coisa que a polícia descobriu logo de cara é que o casal não tinha nenhum inimigo, eles não participavam de nenhum grupo ou qualquer coisa que levasse a crer que alguém poderia fazer aquilo ali com eles. Então, como a filha sobreviveu, entra uma questão muito importante, né? Por que ela sobreviveu? Por que esse cara entrou naquela casa, tirou a vida dos 2 e só
deu um tapa ali nela, né, com a arma e não chegou a tirar a vida dela. Então, ela realmente é a primeira suspeita e ela chega a ser presa por um breve período de tempo, depois ela é solta e a polícia chega a levar ela naquela casa novamente, depois de algum tempo, para fazer a reprodução simulada dos fatos. Mas qual seria o motivo também? Tem essa questão, né? Dinheiro. O casal não era rico, mas eles tinham aquela casa própria e uma pequena quantia no banco. E depois de eles perderem a vida, o dinheiro e a propriedade seria dividida entre os 3 filhos. Então a polícia estava investigando essa filha, mas também começou a investigar um outro filho do casal, um homem que se chama Osman. E esse homem, ele era casado lá com outra mulher, eles tinham se casado 10 anos antes de tudo acontecer. E de presente de casamento, o casal que faleceu tinha dado um terreno para a nora. E só uma explicação bem rápida aqui como funcionam as coisas na Turquia. Quando você se casa, a gente recebe muitos presentes, né? A maioria dos presentes ficam para a esposa. Se for dado ouro, pulseira, qualquer coisa assim, é tudo dela, tá? Isso não pertence ao marido. Por quê? Tem muitas mulheres que trabalham aqui na Turquia, sim, mas tem muitas mulheres também que ainda continuam sendo donas de casa. Então, no caso de acontecer um divórcio, a mulher que geralmente fica com os filhos, então se ela tem aquele ouro ali, ela tem mais um dinheirinho para se sustentar. Isso é uma questão de tradição, não é uma regra, não existe uma lei, tá? Mas todo mundo sabe que o ouro e os presentes são da mulher. Então ela ganhou aquele terreno lá 10 anos antes, quando ela se casou. E ela vai começar a se irritar com o sogro e com a sogra, porque ela queria que os dois construíssem uma casa para ela nesse tal terreno e eles falavam que eles não tinham dinheiro. E depois de um tempo, ela vai se irritar tanto que ela vai exigir, olha isso, aquela casa onde tudo aconteceu ali, a casa onde eles moravam, ela queria aquela casa para ela de qualquer jeito. E eles chegaram a brigar ali entre família e a briga foi tão acalorada que os vizinhos ali do lado escutaram. Não chamaram a polícia naquela época, tá? Mas depois dos dois perderem a vida ali daquele jeito, né, suspeito, então que eles contaram para a polícia e por isso que a polícia estava suspeitando da nora e desse filho aí também. Tô entendendo agora que eu tô falando aqui a história, tá? Que tá ficando meio complicada, mas fica comigo, tá? Que essa história é muito, mas muito interessante, fica comigo até o final do vídeo. Bom, depois dessa enrolação aí, a polícia não conseguia descobrir de jeito nenhum quem que era. Então, passam meses ali de investigação, nada resolvido, e essa família vai parar em um programa de TV, que é o programa da Müge. Esse programa de TV aqui da Turquia, ele é muito famoso, é como se fossem casos de família do Brasil, só que a Müge foca em investigar os crimes, e ela já ajudou a polícia turca a desvendar muitos casos. Então, a briga da família continua lá no programa. E todos ainda estavam desconfiados da filha, todos queriam saber por que ela sobreviveu. E a família aceitou ir nesse programa aí porque eles queriam saber da verdade, né? Eles queriam achar quem foram as pessoas que fizeram aquilo ali, quem era aquele homem estranho, né, que entrou na casa aquele dia. E a Müge, como ela já tinha resolvido vários casos, eles acharam que ela iria ajudar. Agora, voltando lá na investigação da polícia, aquele homem que entrou naquela casa aquele dia, ele fez um trabalho muito bem feito, tá? Porque ele não deixou cair nenhum fio de cabelo, então não tinha DNA na cena, não tinha nada que levasse a polícia a entender o que era aquele caso. Então a polícia decidiu conversar com os vizinhos, não só os vizinhos que moravam ali na casa do lado, que foram os primeiros vizinhos que eles falaram naquela época, na verdade, mas eles começaram a ir para os vizinhos mais afastados deles. E então que a polícia vai desvendar esse caso. E esse caso vai ser desvendado com o depoimento dos vizinhos do bairro e também alguns prints de WhatsApp que a polícia conseguiu ali. E eu tenho certeza que você nem imaginava o que realmente aconteceu, que eu vou contar para vocês agora. E só mais uma coisinha, tá? Tem muitos nomes aqui nessa história, muitos nomes turcos, e eu sei porque eu já contei vários casos que aconteceram aqui na Turquia. Aliás, eu tenho uma playlist inteira só de casos que aconteceram por aqui, e são casos inéditos, vocês não vão ver nenhum outro canal, porque eu fui a primeira pessoa a traduzir todo esse material. Então, como os nomes turcos são muito complicados aqui de entender e de lembrar deles, eu vou usar alguns adjetivos para a gente conseguir entender essa história aqui mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Tinha uma mulher que se chama Esra Tash. Ela namorava com um homem chamado Hüseyin e os pais do Hüseyin
não gostavam da Esra, porque ela era meio desequilibrada. E falaram que ela também usava substâncias ilícitas. Esse namoro não estava dando certo, então depois de um tempo o Hussein termina o namoro com a Esra. A Esra fica arrasada e depois de um tempo ela arranja um novo namorado, um cara chamado Abdullah Bakhtemir, um homem de 47 anos de idade. Esse novo namorado dela era um fazendeiro, ele era um cara muito, mas muito rico, e esse cara amava muito ela. E a Esra, ela nunca conseguiu lá esquecer o ex-namorado e ainda estava arrasada com toda a situação. E como os pais do ex-namorado que atrapalharam ali o namoro dela, ela estava irritada com os pais do ex-namorado também. O novo namorado, o ricão, ele não consegue ali ver a namorada sofrendo mais. Então, os dois, eles combinam de tirar a vida dos pais do ex-namorado dela. E agora que vai começar uma confusão muito grande, tá? Porque a Esra, ela vai começar a tentar descobrir aonde que moravam os pais do ex-namorado, porque ela não sabia. Os pais do ex-namorado da Esra moravam no mesmo bairro aonde o casal que faleceu morava também. Ver se vocês conseguem entender o que vai acontecer nessa história. Ela liga para uma pessoa chamada Zekeria Okshen e pergunta para essa pessoa o endereço. De cara, ele não dá, só que ela inventa uma mentira para essa pessoa. Ela fala que ela estava grávida do ex-namorado e que ela tentava ligar para ele, ele não atendia as ligações. Então ela queria ir lá falar com a família do ex-namorado para avisar que ela estava grávida, o que eles iam fazer e tal. E essa pessoa acredita nessa mentira dela e acaba dando o endereço. Só que não deu o endereço com o número da casa, o nome da rua. Não, tá? Ali pelo telefone mesmo, essa pessoa explicou aonde que ficava a casa. Tipo, pega essa avenida, vira à esquerda, vira à direita. Enfim, né? Ali mandou as informações de como chegar no local. Bom, a Esra vai e passa essas informações para o ricão, o novo namorado, e o ricão, o novo namorado, vai lá e contrata uma pessoa para fazer o serviço. Ele contrata um homem chamado Ertuğrul Çelik, e é esse homem que entrou naquela casa lá, todo de preto, com um negócio de neve aqui, o gorro de neve e tal. É ele que é o matador de aluguel. Aí agora vem a confusão maior ainda, tá? Porque o ricão vai explicar para esse cara também aonde que ficava a casa. Agora vocês fiquem imaginando, gente, o telefone sem fio. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Uma pessoa fala aqui, vai pro ouvido da outra, e chega lá no final da linha, né, no final da fila, uma história completamente diferente, uma frase completamente diferente, né? Então aqui deve ter acontecido essa confusão também. Bom, mas então nós temos essa informação aqui. Nesse meio tempo também a Esra vai entrar em contato com outro homem que se chama Mustafa e para esse homem ela vai perguntar sobre a movimentação da casa. Que horas que eles chegavam, que horas que eles saíam, se recebiam visitas frequentemente e assim vai. Bom, com tudo combinado então, o Ertuğrul, que foi o cara que foi contratado para fazer o serviço, ele vai lá no endereço. Só que ele entra na casa errada, porque a casa do casal que ele tinha que tirar a vida ficava aproximadamente 500 metros de distância da casa do casal que faleceu. Então, quando ele entrou na casa, ele tinha ali, né, o contrato de tirar a vida de duas pessoas mais velhas, que era o caso aqui também, um homem e uma mulher. E como tinha uma outra menina, ele decidiu não tirar a vida dela, porque não era esse o trabalho. Então, por isso que ele só deu ali o tapa nela e foi embora. Então, esse era o mistério de toda a história, tá? O matador de aluguel, ele entrou no endereço errado e tirou a vida das pessoas erradas. E só para deixar bem claro aqui para vocês, tá? Porque eu resumi muito, mas muito essa história para vocês, porque isso aqui foi uma investigação de 3 anos da polícia turca, demorou muito tempo realmente para eles conseguirem ali realmente descobrir o que aconteceu naquele dia, por que aconteceu, e também foi tão enrolado esse caso aqui que a polícia chegou a prender 25 pessoas, só que muitas delas foram soltas ali ao longo das investigações, porque descobriram que elas não tinham nada a ver com isso. Esse caso, ele ficou muito, mas muito famoso, não posso nem sei se eu posso falar famoso, né? Mas muito conhecido aqui na Turquia,
passava no jornal direto e nos últimos, acho que já tô com esse caso na mão, mais de um ano esperando para fazer para vocês, porque a gente recebeu a sentença agora, né? Então eu estava esperando ele ser finalizado e se é sim um caso finalizado. Mas só para deixar bem claro que eu tirei algumas informações, porque se eu fosse colocar todas as informações aqui para vocês, ia ficar muito confuso. Bom, mas tinha muitas pessoas que foram presas, né? E alguns deles ficaram presos desde lá no meio das investigações e continuaram presos até o julgamento. Quem foram essas pessoas que realmente ficaram presas? A Esra, né, a perturbada lá, diziam que ela era perturbada, o Abdullah, que era o ricão, o novo namorado dela, o Ertuğrul, que foi o homem que foi contratado para fazer o serviço, o Zekéria, que foi a pessoa que deu ali o endereço, né, que explicou o endereço, ou pensou que explicou o endereço, e também o Mustafa, que foi o homem que ficou ali de olho na casa, porque ele morava ali bem perto da casa e ele sabia, né, de toda a movimentação ali e passou todas essas informações para a Esra. Bom, o julgamento vai demorar muito tempo para acontecer também e quando ele iniciar, ele também vai demorar muitos meses. Nós tivemos ali problema da pandemia no meio, então ele parou por um tempo, por isso que eu tô com esse caso segurando muito tempo na mão já. Bom, e nesse meio tempo aí, o Mustafa, que foi o homem lá que deu as informações sobre a movimentação da casa, ele vai acabar falecendo na cadeia, vai ter um ataque cardíaco e vai perder a vida lá na sua cela. E o restante, qual foi a sentença que eles pegaram? Bom, a sentença saiu agora no dia 5 de maio de 2023. A Esra foi condenada a 2 vezes prisão perpétua. O Abdullah, que era o ricão lá, né, namorado dela, também pegou 2 vezes a prisão perpétua. O Ertuğrul, que foi o homem que foi contratado para fazer o serviço, também pegou 2 vezes a prisão perpétua. E o Zekéria, que foi a pessoa que deu as informações ali do endereço, foi inocentado desse caso. Eu não sei se o caso ficou confuso demais, mas essa história aqui, meu Deus, que história doida, né, gente? Que história doida. E que fim trágico, né, para esse casal que não tinha nada a ver com essa história maluca aqui dessa mulher perturbada. Quer dizer, os dois estavam em casa, tranquilos, tomando chá, perderam a vida por nada. Bom, o que a gente aprende com essa história, como sempre, olhem muito bem as pessoas que vocês estão se relacionando, né? No caso dos dois aqui, os dois eram, né, ruins, os dois não tinham o que se salvar ali. Nem ela e nem ele, que também concordou em fazer tudo isso e ainda foi lá e contratou o cara também, né? Mas sempre fiquem de olho, tá? Nas pessoas que vocês se relacionam, porque o mundo está doido lá fora. E outra coisa também, tranquem as portas das casas de vocês sempre. Eles estavam com a porta da frente destrancada, né? Mas eu acredito que também, mesmo assim, mesmo se estivesse trancada, aquele cara ia achar um jeito de entrar naquela casa para tirar a vida desse casal inocente. E agora, se vocês estão achando que essa história aqui é maluca, gente, eu já contei cada história aqui da Turquia, cada história. Se vocês ainda não assistiram a playlist, vão lá assistir. Eu vou deixar na tela final aqui para ser mais fácil para vocês clicarem depois. Mas eu queria indicar muito um outro caso também que eu já contei aqui no canal, que é da família Palu. Vou deixar o card passando aqui para vocês. Esse caso aqui é imperdível. Se vocês estão achando maluca essa história, essa aqui é 3, 4, 5 vezes mais, tá? Vão lá assistir realmente. E essa família Palu aqui também esteve nesse mesmo programa de TV lá da Muguê, que eu contei para vocês, que é estilo caso de família. Aliás, eu já trouxe muitos casos da Muguê, então é muito interessante de assistir o programa dela. E o meu marido é viciado, tá, gente, no programa da Muguê? Viciado. Eu assisto de vez em quando também e gosto bastante. Bom, esse é o caso de hoje. Não esquece de curtir o vídeo se você não curtiu no começo, por favor. Compartilhe esse vídeo para mim, para chamar mais pessoas aqui pro canal. E comenta também qualquer coisa aqui embaixo para me ajudar no engajamento. Se inscreve no canal se não for inscrito, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. E todos os outros dias da semana eu trago um novo Shorts. Eu tenho um projeto muito bonito que se chama Um Minuto, Uma Vida, onde eu estou compartilhando as fotos das pessoas desaparecidas do Brasil. Vai lá conferir, tá? E me ajuda também compartilhando esses shorts pra gente conseguir encontrar mais pessoas. Entra nessa campanha comigo também e você também pode ajudar a encontrar essas pessoas, levar elas de volta para as famílias que estão desesperadas à procura dos seus entes queridos, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.